Despertando a consciência. Estamos no ar novamente com o Despertando a Consciência, que é um canal que criamos para nos aproximarmos dos nossos amigos e fazermos com que os conhecimentos da espiritualidade e da saúde possam ser compreendidos de maneira muito clara por todos nós. Então, nós estamos hoje aqui para termos, então, essa oportunidade de estarmos juntos. Esse é o nosso desejo, o desejo feliz de poder estar junto com os nossos companheiros e podermos, de forma bem amiga, fraterna, trazer para vocês as condições necessárias para o nosso entendimento do que seja, de fato, a nossa saúde e qual deve ser o nosso comportamento diante das coisas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema muito recorrente. Nós vamos falar sobre a questão da energia, que a gente adquire a energia para a nossa vida através de um processo que vem não só da alimentação, aqueles alimentos que nós ingerimos. Por exemplo, temos os carboidratos, né? Temos as proteínas, temos os lipídios, temos os sais minerais, enfim, temos os nutrientes necessários que são retirados geralmente da alimentação. E a alimentação, ela precisa para no caso, o alimento, né? Quer dizer, aquilo que se ingere através da refeição, ele precisa é um combustível, é um combustível. Todo combustível, para ser queimado, precisa ter um comburente, quer dizer, tem que ter um elemento intermediário. Então, por exemplo, a energia é retirada através de um processo que a gente chama de respiração interna, que é uma combustão. A, a combustão é sempre a união de um comburente e um combustível. Quando a gente tem, por exemplo, um automóvel, né, uma máquina qualquer de combustão interna, a gente coloca um combustível, pode ser, por exemplo, digamos, gasolina, álcool, né? Mas pode ser também madeira, papel, tudo isso é combustível, porque tudo isso pega fogo. E quando pega fogo, liberta a energia que está contida nesse elemento. Essa energia, ela pode se expressar através de calor, através de luz, através de uma realização de trabalho, um trabalho que os elementos que estão sendo queimados vão realizar. Quando a gente se alimenta, nós precisamos também do oxigênio que vem da respiração e entra através das vias respiratórias externas para dentro do organismo e vai através da absorção dentro da célula, vai chegar numa unidade da célula que se chama mitocôndria. E essa mitocôndria, que depois, um outro dia nós vamos falar dela com mais detalhe, é onde se armazena e é onde se liberta a energia. A energia é libertada ali. E a energia no corpo humano, ela se manifesta através de uma substância ubíqua muito importante, que é chamada adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina também, né? ATP. Essa substância ali é que se armazena a energia necessária para a nossa vida. Então, a gente já sabe que isso é uma necessidade do nosso corpo, nos alimentarmos e, ao mesmo tempo, respirarmos, né? Eu estou aqui com algumas companheiras aqui, a Marieta já está aqui, Maria Gabriela está aí também, minha amiga Zélia está aí, a nossa Rainilda, boa noite, Rainilda, está aí muito bem, ela chegou.
Elane está aí também, então tá, Elane Santana. Porque tem outras Elanes aí, tem mais de uma Elane. Mas hoje só está a Elane Santana aí. Então, uma boa noite para vocês todos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos falar hoje então dessa questão e entender que a gente, para poder aproveitar bem o alimento, é preciso que a gente esteja respirando bem. Porque se a gente tiver o combustível, mas não ter o comburente adequado, né? É como, por exemplo, o motor do carro. Se você tem a gasolina, mas o sistema que traz o oxigênio para a gasolina queimar não está fornecendo o ar com o oxigênio necessário, ela vai ter um negócio que se chama pré-ignição e vai formar carvão nas válvulas do carro, na parte de engrenagem, e o motor do carro começa a não render direito, o carro começa a falhar, começa a ficar fraco. Assim também o corpo humano. O corpo humano também funciona mais ou menos parecido. Então, por isso que o exercício físico é tão importante, porque é através do exercício físico que nós aumentamos o consumo de oxigênio e aí fazemos com que o alimento possa ser queimado adequadamente, queimado no sentido físico, né? Não é queimado, não tem fogo lá dentro, mas é queimado no sentido físico, entendeu? Transformado, porque a combustão é uma transformação. Então, a energia que está no alimento, que é uma cadeia de carbono, uma cadeia grande de carbono, ela é quebrada e essa cadeia vai libertar das ligações covalentes a energia. Essa energia que está armazenada ali, da energia do alimento, é a energia que vem do Sol. Isso eu já demonstrei em outras apresentações, mas eu vou voltar qualquer dia desse a falar disso para mostrar para vocês como é que isso se dá. Quer dizer, como que se dá essa libertação dessa energia e como que a adenosina trifosfato, essa substância que armazena a energia, como que ela depois solta essa energia de novo e vai fazendo uma recomposição para que a gente possa falar, piscar, caminhar, andar, todos os movimentos do nosso intestino, movimentos do nosso corpo, o coração bate e faz o sangue circular, todos os movimentos que nós temos no corpo são dependentes dessa energia necessária que é armazenada nessa substância maravilhosa que a gente chama, vou repetir, adenosina trifosfato. Guardem esse nome. O nome é muito importante que a gente guarde. Então, nós temos uma ideia, às vezes errônea, achamos que temos que comer determinada coisa. Nós podemos comer de tudo que a gente quiser. Tudo é possível servir de alimento. Porém, a gente deve procurar escolher alimentos. Eu assisti ontem uma pessoa dizer que é melhor, que é importante que a gente desembrulhe menos e descasque mais. Quer dizer, o que quer dizer desembrulhar menos e descascar mais? É usar mais coisas naturais, né? Usar mais alimentos naturais, usar menos coisas artificiais, usar menos coisas processadas, porque as coisas processadas, elas geralmente trazem problema. Tem um custo muito grande e tem a nutrição desse alimento que é processado, e geralmente é muito pobre. E o grande problema hoje da necessidade que nós temos de reposição de nutrientes é exatamente porque, aos poucos, a nossa nutrição foi ficando empobrecida. A gente, às vezes, come até muito, mas se alimenta pouco. Quer dizer, a nutrição, propriamente dita, é parca, é pequena. Então, a gente vê que a gente tem falta de uma porção de elementos nutritivos, como, por exemplo, já falei aqui, a vitamina B12, né? Vitamina D, ferro. Eu falei aqui outro dia, né? Mostrei para vocês aqui, que 30% da população do mundo tem deficiência de ferro. E aí, então, por que a gente não tem, infelizmente, o alimento que nós comemos não concede a nós a quantidade de nutrientes necessários. Eu não sei se cheguei a falar para vocês aqui que a pessoa, para
poder, por exemplo, comer quantidade de vitamina, vamos dizer, de nutriente da carne, que a carne tem muita, por exemplo, vitamina B12, que a vitamina B12 está basicamente nos alimentos que são animais, né? Nada contra quem não gosta de comer animal. É vegano, é vegetariano, nada contra. Mas a pessoa que tem esse hábito alimentar vai ter deficiência grave desses nutrientes e vai precisar mais do que os que fazem uso do alimento animal de reposição desses nutrientes. Ou vai arcar com com uma dificuldade, com um peso muito grande de adoecimento, porque vai ficar com fadiga, vai ter cãibra, vai ter uma porção de alterações, vai ter um mau funcionamento digestivo, vai ter uma impactação do alimento. E a gente tem que falar, eu gostaria de trazer hoje, além de falar disso, da questão desses nutrientes, que eu vou voltar a falar outro dia, gostaria de falar para vocês sobre a questão do colesterol, né? Todo mundo fala muito do colesterol. Eu vejo as pessoas falarem muito mal do colesterol. Normalmente, eu sempre gostei muito de estudar colesterol. Mas agora, fazendo esses estudos mais modernos que eu tenho feito, eu fiquei mais consciente ainda de que eu estava certo, de que o colesterol é um grande aliado da nossa saúde. Isso porque ele faz parte, por exemplo, o colesterol é encontrado em todos os tecidos animais. Mas você para comer, por exemplo, tirar, eu estava falando da vitamina B12, para tirar a B12 da carne, por exemplo, você tem que comer 5 quilos de filé mignon por dia, todo dia. 5 quilos. Impossível, né? Não só pela quantidade de alimento, que ninguém come 5 quilos de carne de uma vez, como pelo custo também, que seria exorbitante. Ou 3 quilos de fígado de boi, né? A gente come fígado de boi de vez em quando, e olha lá, eu, por exemplo, eu não, eu gosto de fígado, mas não posso comer de sempre. Ou muito raramente, porque se eu comer todo dia eu fico enjoado. Me dá, comer víscera de animal não me agrada. É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, tem que repor de outra maneira. A gente tem que tomar a vitamina, que não só in natura, mas procurar também fazer reposição com nutrientes. Essa é uma forma da gente manter a nossa saúde em dia, né? Então, o colesterol está encontrado em todos os tecidos animais e desempenha funções muito importantes, fisiológicas. Por exemplo, síntese de ácidos biliares, a gente precisa dos ácidos biliares. A síntese de vitamina D também vem do colesterol. Os hormônios esteroides, os hormônios sexuais, constituintes da dupla camada da membrana da célula, a membrana é a parte inteligente da célula, também depende dele, do colesterol. E o colesterol está presente na parede intestinal, que é oriundo de 3 fontes da dieta, né? A secreção da bilis, a parte que vem a parte vem do intestino, do alimento, e, e tem as próprias células, que também liberam colesterol. Alimentos de origem animal, em especial carne, gema de ovos, frutos do mar, laticínios, eles são bons para aumentar o aporte de colesterol da dieta. E praticamente todo o colesterol presente no intestino encontra-se na forma livre, que a gente chama livre, quer dizer, não esterificado, né? Porque o colesterol esterificado, proveniente da dieta, é rapidamente dissolvido pela água, hidrolisado, né? Com a ajuda das esterases, que são secretadas pelo pâncreas, dentro do intestino delgado. Cerca de 30 a 60% do colesterol da dieta
é, do intestino são absorvidos e são eliminados também. Porque a gente acha que o colesterol ele vai grudar nas veias, nas artérias, e a gente começou a demonizar o colesterol para dizer que ele fazia mal, que ele entupia as artérias. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Há muito tempo que a gente sabe isso, mas agora eu reestudando isso de maneira mais profunda, acabei de me convencer da verdade que isso, aliás, da verdade, da mentira, que é esse dizer que colesterol é culpado da obstrução das artérias. De forma nenhuma. O que acontece na obstrução das artérias é que as artérias, a pessoa tem inflamação. E a inflamação pode vir até porque a pessoa está com raiva, está mal resolvido emocionalmente. A pessoa está inflamada, come alimentos que inflamam, que produzem inflamação. Determinados alimentos não produzem inflamação em todo mundo, mas em determinadas pessoas produzem mais do que em outras. E a pessoa tem que saber o que que inflama ele e o que que não inflama. E aí, isso tem que ser feito através. O médico não tem bola de cristal, ele tem que pedir exames para ver se a pessoa está inflamada ou não. E se ela está inflamada, ela tem que fazer alguma coisa para desinflamar. Porque a veia inflamada, a artéria inflamada, ela começa a grudar tudo nela. Não é só o colesterol, gruda tudo que passa por ali, porque está inflamado. E vira como se fosse um papel de pegar mosca, aquele que gruda, pega a coisa, vai grudando as coisas ali e vai entupindo. Mas não é o colesterol culpado disso. Aliás, eu ouvi uma história muito interessante dizendo que o colesterol, ele, ele foi igual aquela história do camarada que teve um crime, né? E o sujeito estava ali do lado, ele estava passando por ali. Aí já era a segunda ou terceira vez que havia crime naquele lugar e aquele sujeito estava ali. E aí já viu que ele foi incriminado. Você fala, pode ser ele, porque ele que está sempre presente aqui. E aí os exames que se fazem para ver o colesterol mostram que sempre nessas situações de obstrução tem colesterol lá. Mas o colesterol que está lá, ele não está participando diretamente. É igual aquele negócio do futebol. O jogador que fez o gol estava impedido, o gol foi anulado, né? Mas o sujeito. Ah, mas ele não estava impedido. Quem estava impedido era o outro que não participou da jogada. Então o gol tinha que ter valido. Mas não valeu, porque tinha um sujeito que estava numa situação de impedimento. Então o colesterol é mais ou menos apanhado como a vítima inocente de uma série de coisas, porque ele está sempre presente nessas situações e por isso ele tem sido incriminado. Mas ele não é o culpado e verdadeiramente ele é até um elemento da maior importância, porque ele é precursor de uma série de funções orgânicas necessárias à vida. E se a pessoa não tiver colesterol, ela não vai ter uma série, essas funções todas que eu acabei de falar aqui, né? Então, se a pessoa tem um aumento de colesterol, né, primária ou secundária, isso pode acontecer porque tem alguma doença. Por exemplo, existe uma doença do rim chamada síndrome nefrótica que aumenta o colesterol, mas não é porque o colesterol é o culpado. O colesterol, coitado, ele é a vítima. É a doença do rim. A pessoa tratou mal o rim, teve infecção, não cuidou, não toma água adequadamente. Beber água é muito importante. 150 a 200 ml por hora de água. Por isso eu vou até beber um pouco d'água agora aqui. E a gente não bebe água. É, eu estava vendo outro dia, uma pessoa que foi examinada, e o médico pediu para medir o cálcio urinário de 24 horas. Mandou colher a urina durante 24 horas para ver quanto que ele tinha de cálcio. E aí falou assim, quanto de urina você mandou para o laboratório? Não, doutor, mas eu bebo muita água. Mas quanto você mandou de... Ah, mandei 400 ml. Quer dizer, 400 ml de urina em 24 horas, essa pessoa é mentirosa, não estava bebendo água. A pessoa tinha que beber, tinha que
mandar para o laboratório pelo menos 3 garrafas de 1 litro, 3 litros, pelo menos. A pessoa que bebe 2,5 litros, 3 litros, porque uma parte dessa urina que é gerada pelo líquido que se bebe, ela vem do alimento. O alimento também produz a água, que se transforma em dejeto, em urina. Então é importante que a pessoa beba bastante água, né? Então, a doença arterial coronariana, por exemplo, está relacionada com a proporção da dieta, né? O nível de tem sido relacionada com o nível de colesterol sérico. Mas provavelmente não é o colesterol culpado disso, e sim a inflamação, a vasoconstrição, o modo de vida. As pessoas, por exemplo, que foram operadas de coronária, que fizeram ponte safena, avaliadas 5, 6, 7, 10 anos depois, se elas mudaram de vida, mudaram o tipo de vida que levavam, elas estão com as artérias normais, boas. Mas se a pessoa continua bebendo álcool, continua comendo errado, continua comendo comida processada, principalmente carne processada, não come vegetais, não faz uma dieta balanceada, não faz suplemento das vitaminas, não procura corrigir os pensamentos, os sentimentos e a vontade, ela vai certamente entupir aquela coronária nova que foi colocada, aquela ponte safena que foi implantada nele. E tem vários casos isso. E tem casos, né, de pessoas que mudaram de vida, transformaram suas vidas, e aí, com a transformação da vida, os hábitos de vida, elas continuaram vivendo realmente com o coração novo, mas de maneira diferente. E não basta fazer a cirurgia. É igual a cirurgia bariátrica. A pessoa faz a cirurgia bariátrica, mas continua com os hábitos ruins, comendo errado. Daí a alguns anos está outra vez com sobrepeso, com gordura mórbida novamente. Às vezes já tem tido casos de pessoas que têm sido operadas de bariátrica mais de 2 vezes. Uma coisa absurda. Bom, hoje era o recado que eu tinha que trazer para vocês, e eu gostaria depois de ver os comentários. Deixa eu ver aqui. Tá aí nosso amigo Akira, tá aí a Vera Lúcia, que eu não falei com ela, tá aí a Sinara. Oh, muito, muito bem. A Neide também tá aí. Olá, Neide, bom dia. Dá um bom dia pra Neide, senão ela fica zangada. Bom dia, Neide. Pois é, o Akira está dizendo que a doutora Barba O'Neill disse que a gordura saturada cria células madre, recomendada romper o jejum com gordura saturada. A gordura saturada pode realmente ter problemas. Vamos falar da gordura saturada de um outro dia. Mas a gente pode combater a gordura saturada comendo gordura insaturada. Eu vou dar um exemplo. O uso, por exemplo, no Mediterrâneo, há menos doença cardiovascular, por obstrução de coronária. Por quê? Porque come-se muito azeite e come muito peixe de águas profundas e águas geladas, que é uma coisa meio complicada hoje, porque os peixes hoje são de cativeiro e os peixes que vêm do mar, aqui, pelo menos aqui na nossa região, no nosso país, eles estão muito contaminados por mercúrio. Mas isso é um outro assunto que a gente vai discutir um outro dia, sobre essa questão da alimentação e da saúde. Eu fico muito grato por vocês estarem aqui comigo mais dessa vez. Desejo a vocês uma noite feliz, alegre, satisfeita. Orem, bebam bastante água e acompanhem a gente aqui. Sexta-feira nós estaremos de volta com um assunto relativo a dar continuidade nesse assunto que estamos tratando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí no chat? Eu acho que não tem nenhuma pergunta, não, né? Não tem, não. Eu acho que aqui não tem pergunta. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém.
Tem aqui muitas boas noites. É, Marieta Simões está aqui. Gabriela, Sinara, Vera Lúcia, Neide. É isso, meus amigos. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez. E sexta-feira espero vocês aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre esse tema de saúde e de alimentação. E eu estou muito entusiasmado com isso, porque eu estou verificando que é possível a gente mudar a nossa vida e transformar a nossa saúde. Porque o mais importante que tratar a doença é evitar a doença, é fazer com que a saúde se conserve. Essa aqui é a grande meta da nossa vida aqui. E a gente está cuidando da saúde e da espiritualidade, mas nós precisamos muito do corpo físico, porque o corpo físico é que vai nos dar a substância, a base para a gente encontrar a nossa realidade espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Fique com Deus. Uma boa noite para todos.